E eu creio que Deus vai desbloquear muitas coisas nessa manhã. Tem coisas que querem bloquear a nossa vida. E nós devemos identificar isso, para poder ter uma vida abençoada. A palavra fala no livro de Salmos, que Deus, Ele aplana caminhos. Quem já viu isso na Bíblia? Eu vou aplanar os teus caminhos. Porque a gente imagina que a nossa vida é de sobe e desce o tempo todo, não é? Eu subo um monte e o caminho está aqui, o caminho da vida, a jornada da vida. Aí existem os montes? Existem. Existem as montanhas? Existem. E a gente só fica subindo e descendo, subindo, descendo, subindo e se esforçando e descendo. E de repente Deus fala a sua palavra, Ele fala assim, para, eu quero falar uma coisa para você. Eu vou aplanar os teus caminhos. Eu vou tornar os teus caminhos planos. Então a palavra que Jesus falou para os discípulos quando eles viram a figueira se torna realidade. Que Ele fala assim, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês vão falar para esse monte, sai daqui e se lance para o mar. E nós queremos declarar que os montes que querem atrapalhar a nossa caminhada, atrapalhar o nosso desenvolvimento, atrapalhar aquilo que Deus quer fazer para a nossa vida, porque a reta é o caminho mais rápido para você chegar no objetivo. Sabia disso? E Deus quer que você chegue cada vez mais rápido. Então, em nome de Jesus, declare: eu tenho fé. Bem forte, eu tenho fé. Se não tinha até agora, vai ter. Declare: eu tenho fé para declarar: montes se lancem ao mar. Simples assim. Uma fé. Qual é o monte que você está encarando aí? Qual é a montanha que tu está olhando e caramba, vai ser difícil? E é difícil escalar, né? Tem umas que não dá. É ou não é? Só profissionais conseguem escalar. E Deus está falando: eu vou tirar tudo isso da tua frente. Eu vou tirar tudo isso da tua frente. A palavra fala em João 10:10, um versículo muito conhecido. O ladrão. É interessante que nesse texto de João capítulo 10, Deus vem falando sobre os ladrões, sobre os religiosos, sobre as pessoas que querem atrapalhar a nossa caminhada na fé. E Ele fala, são lobos devoradores, são pessoas que querem tirar a gente da nossa caminhada, do nosso destino. E são pessoas, são religiosos, são pessoas que querem manipular. Ele começa a falar sempre no plural, mas de repente Jesus para o plural e fala no singular: ó ladrão. E sabe quem é esse ó ladrão? É o inimigo. Não tenha medo de falar o nome dele não, falei o diabo. E a palavra fala isso em João capítulo 10:10. Olha só. O ladrão vem somente para quê? Roubar. Está aqui? Não, né? Matar e destruir. É ou não é? Então a gente entende a primeira parte, que o ladrão, o inimigo, ele veio. E ele vem. E o objetivo dele é claro. Não tem brincadeira para ele. Ele quer o quê? Diga comigo: matar, roubar e destruir. Isso é o propósito dele, a intenção dele. Não tem outra. Jesus, ele já desmascarou aqui, já trouxe de forma clara para nós entendermos o que o diabo quer fazer na nossa vida. O que ele quer fazer. E é interessante que de repente você está pensando aí: caramba, acho que o pastor vai pregar sobre batalha espiritual. Por mais que elas existem, mas meu conceito de batalha espiritual é muito simples. Simples demais. Uma vez Jesus estava mandando os seus discípulos para o ministério. E Ele falou: agora vocês vão lá e vão pregar e vão falar de tudo que vocês ouviram, e vocês vão pelas casas, e eu quero falar algo para vocês. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões. E aí é simples. Aí ele fala
e lhes dou autoridade, diga autoridade, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Isso é o que Jesus falou. Então se Jesus falou, está falado. O diabo já está derrotado e ele não causa nenhum dano na minha vida. Mas ele veio com um propósito claro. Ele quer arrebentar a tua vida, destruir a tua vida, arrebentar teu casamento, arrebentar a tua vida emocional, destruir os teus sonhos, os teus planos. É isso que ele quer. E é interessante que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele falou assim: não deis lugar ao diabo. Ele está falando para crente, ele está falando para gente que está na igreja. E agora, com todo o carinho do teu coração, sorrindo, você vai falar para o seu irmão: não dê lugar para o diabo. Não dê espaço para ele. Não dê espaço para ele. E eu quero declarar em nome de Jesus: olha só, o diabo vai ter um colapso nervoso nessa manhã, nesse lugar aqui. O diabo vai ter, arrancar as calças pela cabeça, porque ele vai ser envergonhado nessa manhã. E o Espírito Santo vai nos elevar a um lugar de vitória cada vez mais alto. Só que é o seguinte, esse versículo ele não para aí. Jesus falou: o diabo vem, mas ele também fala: eu vim. Eu vim. E a gente fica achando assim: o diabo vem. E Jesus falou: mas eu também vim. E eu poderia passar a manhã toda pregando sobre o eu vim. Eu vim. E a palavra fala: eu vim para destruir as obras do diabo. Eu vim para dar para você um futuro que você nunca imaginou. Ele veio para roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E eu quero declarar em nome de Jesus que você, a partir dessa manhã, vai desfrutar uma vida que você nunca imaginou viver. É isso. Uma vida que você nunca imaginou viver. E parece que tem coisas na nossa vida que entra ano e sai ano e a vida não muda. Entra ano e sai ano e a vida não muda. E a gente continua orando: Senhor, me dá paz. Senhor, me dá alegria. Senhor, me dá domínio próprio. Eu quero falar uma coisa: por quê? Pensa comigo. Por que a gente insiste tanto em orar por coisas que nós já temos? Por que a gente insiste tanto? Senhor, me dá paz. Senhor, me dá alegria. Senhor, me dá mansidão. Senhor, me dá domínio próprio. Senhor, e aí Deus está falando assim: está igual como é que é o Cabi? Você já tem. Você já tem. Na verdade, a nossa oração deveria: Senhor, o que está bloqueando a minha vida de entender e desfrutar a alegria que eu já tenho? Por que eu não estou usando essa alegria? Por que eu ainda não tenho esse domínio próprio? Por que eu não tenho essa mansidão? Senhor, o que está bloqueando a eu viver exatamente aquilo que eu já tenho? E eu quero falar para você: você vai ter agora um momento na sua vida cristã e espiritual como você nunca imaginou viver na sua vida. E vai ser maravilhoso. A palavra fala que Cristo já nos deu tudo. Tudo. Ou a obra dele foi incompleta? Não. Pelo contrário, nós falamos obra consumada. Porque uma vez que Jesus ele foi na cruz, ele levou todos os nossos pecados. Diga todos. Diga bem forte: todos.
presentes, passados e futuros. Todos os pecados Jesus levou. E por isso ele morreu. Porque senão ele não morreria. Você consegue entender isso? Jesus não pecou, então a morte não tinha como chegar e tomar a vida de Jesus. Jesus só morreu porque ele se colocou no nosso lugar. E ele recebeu os nossos pecados, todos eles. E foi a única hora que Jesus não chamou Deus de Pai. Foi a única hora. Se você for olhar a Bíblia toda, Jesus, Pai, 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 Pai Santo, Pai amoroso, Pai nosso, Pai justo. E naquele momento ele fala, Deus meu, Deus meu. Foi a única hora, porque ali ele estava levando os nossos pecados, todos eles. E quando Jesus levou todos os nossos pecados, a palavra fala que ele nos deu o direito. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E como os filhos de Deus, agora nós temos uma herança. Diga herança. E a primeira coisa que eu quero falar para você, que muitas vezes nos deixa bloqueados para desfrutar aquilo, é a imaturidade. Porque a palavra fala que o filho, enquanto é pequeno, nada difere do servo. O filho, quando é pequeno, mesmo sendo dono de tudo, ele não consegue usufruir de tudo, até chegar no momento de maturidade, onde ele possa usufruir. E eu quero declarar que a Ser é uma igreja madura. Nós vamos ver Cristo reinando e sendo formado a cada dia na tua vida. E a cada dia que passa, você vai desfrutar mais da sua herança. Paz, alegria, mansidão, domínio próprio, benignidade, paciência, isso você já tem. Mas a gente tem que ter consciência daquilo que temos. Consciência. E a partir do momento que a gente amadurece, mais consciência a gente vai tendo. É ou não é? Vou falar uma coisa para vocês. Eu não sou um homem da manhã. Eu não sou como o Ederson, que é da manhã, cara, acorda feliz de manhã. Ele, pastor, acorda 15:45 todo dia. Hã? Quem é da manhã aí? Levanta a mão aí só para ver. Quem é assim da noite e tal, acorda meio emburrado? Levanta a mão para eu ver se eu estou sozinho, se eu não estou. Eu, Gabi, a minha irmã que também. É o seguinte, a gente acorda, vou explicar para vocês. Minha esposa está aqui. A gente acorda meio, não fala muito. Alisson, a gente fica meio emburrada, sabe? Às vezes parece que eu estou ranzinza. Imagina, eu ranzinza. Sorridente diz que eu sou. Me dá uma horinha. Me dá uma horinha. Sabe? Para eu ver meu despertador. Como é que é o nome do meu despertador? Esqueceram, gente? Aí, muito bem, Natasha. O nome do meu despertador é sabedoria e revelação, que é algo que eu preciso todo dia. Aí eu tomo meu café, vou acordando, aí vou já melhorando, dá uma horinha. Gente, me dá uma hora que eu juro para você, que eu vou me comportar direitinho. Eu preciso de uma hora, sabe? E durante muito tempo, eu acordava e às vezes acordava já reclamando, sabe? Cara, queria dormir mais. Vou ter que trabalhar, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, e tanta coisa para fazer e tal. Queridos, eu aprendi. E uma vez andando com a minha filha no trânsito, saindo aqui de Águas Claras, um trânsito, 1 hora para chegar no meu trabalho. A vontade de reclamar era gigante. Mas o Espírito Santo falou para mim: você já foi grato hoje? E eu vou falar para você: a gratidão desbloqueia aquilo que a gente tem. Vocês entendem? Senhor, eu te agradeço pelo meu carro, porque eu estou nesse trânsito.
Se eu estou nesse trânsito é porque eu tenho um trabalho. Eu te agradeço porque eu tenho gasolina para colocar no meu carro. Eu te agradeço porque eu vou ter 1 hora aqui, mas eu estou no convívio da minha filha e vamos aproveitar esse tempo para a gente conversar, para a gente se aproximar. E isso tudo Deus vai trazendo maturidade para a gente ser grato em todo o tempo, em todas as situações, amém, gente? A palavra fala: louvai ao Senhor em todo o tempo. Ou a gente só vai louvar quando as coisas estiverem boas, ou a gente só vai adorar quando tudo estiver bem, quando você tiver dinheiro na tua conta. Não, em todo o tempo, louvai ao Senhor. E essa é uma realidade que nós devemos entender, praticar, discernir, para vivermos a vida que Ele planejou para a nossa vida aqui. Nós entendemos que Ele nos faz reinar em vida. E eu quero falar algo para você. Se você está pedindo paz, eu quero falar, você já tem paz. E Deus vai desbloquear tudo que está impedindo você de viver essa paz nessa manhã. O inimigo, ele vem com isso, não é? A palavra fala que Abraão, ele abriu muitos poços. Abraão, ele abriu muitos poços, e para cada poço ele deu um nome. E eu acho lindo isso. Esse poço, ele abriu, aí deu água. Aí ele, esse poço eu vou chamar El Shaddai. El Shaddai. Glorificar o Senhor. O que significa El Shaddai? Hein, gente? Deus o quê? Todo poderoso. Vamos lá, aí ele abriu outro poço. Ele disse: aqui eu vou chamar Jeová Rafá. O que é Rafá? O Deus que cura. Aí esse aqui eu vou chamar Jeová Nissi, que é o que, gente? O Senhor é a minha. Mas pastor, por que Senhor é minha bandeira? Vou te explicar agora. De repente você não sabe. Como é que eu vou usar o Jeová Nissi na minha vida? Qual situação eu vou entender que é para falar Jeová Nissi? É ou não é? Tem gente que não sabe. Ele é a minha bandeira. Antigamente, a bandeira, ela era levada para a guerra. E quando o inimigo via, ele sabia a família que você pertencia. Ele olhava a bandeira e falava: opa, aquele ali, aquela parte ali é daquela família, aquela lá é daquela família, aquela lá é da outra família. E a palavra fala: ele é a nossa bandeira. Quando nós levantamos a bandeira, eles sabem, eles são filhos de Deus. Aí o inimigo olha para a tua vida e fala: eu não posso ir contra ele, porque ele faz parte da família do Senhor. A palavra fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Abraão foi abrindo outros poços. Jeová Jirê. O que significa Jeová Jirê? O Deus da provisão, aquele que provê, aquele que supre a necessidade, aquele que faz o sobrenatural para nos abençoar. E ele abriu vários poços. Mas diz a Bíblia que os filisteus, eles foram lá e começaram a jogar pedras nesses poços, e começaram a entulhar esses poços, e entulhando. A Isaac, de repente, ele teve uma ideia: eu vou reabrir os poços que meu pai abriu, porque isso já é meu, porque é isso que o inimigo quer. A fonte está lá, a bênção já é tua, mas o inimigo, ele quer entulhar, quer colocar pedras na tua vida para que você não acesse aquilo que você já tem. E Isaac começou a tirar, a desentulhar. Aí conforme ele ia desentulhando, a palavra fala: a água saía com abundância. Aí o inimigo veio e fala: não, essa água aí é nossa. Isaac falou: não tem problema não, sabe por quê? Meu pai abriu muitos poços. Diga comigo: meu pai abriu muitos poços para mim. E ele ia lá, desentulhava, e o inimigo: é minha também, é minha também, é minha também. Mas chegou uma hora que Isaac
desentulhou. E aí o inimigo não teve mais condição, absolutamente nenhuma condição, porque aquilo era de Isaac. E eu quero falar algo para você: aquilo que Deus te deu é teu. Levante sua mão assim agora, uma atitude profética. Fecha sua mão agora assim. Isso é uma atitude profética, amado. Eu não sei o que o inimigo está querendo levar da tua vida. Eu não sei o que o inimigo está querendo bloquear na tua vida. Eu não sei o que ele está querendo fazer na sua vida. Mas declare pela fé agora bem forte. Declare bem forte: eu não abro mão. Declare bem forte, uma atitude profética: eu não abro mão. Declare: eu não abro mão do que Deus me deu. Bem forte: eu não abro mão do que Deus me deu. Vamos aplaudir o Senhor. O problema não é a ausência, e a gente fica pedindo a Deus como se fosse algo ausente. O problema não é a ausência, o problema é a consciência. É nós entendermos que Ele já nos deu e tomarmos posse com toda a nossa fé daquilo que Ele já entregou nas nossas mãos. Golias está lá, ó. Quem é você? E o inimigo sempre vem com essa: quem é você? Porque ele quer que a gente tenha dúvida da nossa identidade. Porque quando nós temos dúvida da nossa identidade, é uma pedra que o inimigo está querendo colocar no nosso poço. Quem é você? Quem é você para vir contra mim aí desse... Que é isso? Pau? Pedra? Quem é você? Davi falou: irmão. Davi falou: você não sabe quem sou eu, né? Mas tem uma coisa: Deus sabe. Deus sabe. E outra coisa: eu não vou no meu nome contra você não, hein? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E tem uma coisa, inimigo: hoje mesmo, Ele vai te entregar nas minhas mãos. E é isso que a gente tem que falar para o inimigo: os teus desígnios, os teus propósitos, as tuas dúvidas, as tuas mentiras, tudo que você quer bloquear na minha vida para que eu não tenha acesso a essa fonte de água viva. Eu quero declarar que você está envergonhado e tudo que Deus me deu é meu. E hoje a gente vai sair aqui desmascarando o diabo. O diabo vai dizer: eita, me descobriram. Porque eu estava usando a dúvida para bloquear essa pessoa. Eita, eu estava usando a reclamação, o pessimismo, para que ela não acessasse aquilo que é dela. Eu estava usando as circunstâncias para ela não perder a paciência. Agora declare assim: diabo, pode falar diabo, inimigo, você está exposto e envergonhado na minha vida em nome de... Aleluia. Gente, vocês não entendem como isso tem um poder profético na tua vida. A tua mente vai sair renovada hoje. Você vai acordar de manhã e vai agradecer por tudo na tua vida. E o inimigo, eu achava que ele ia reclamar, e ele está adorando. E o poço da cura, eu falei para ele que ele não ia ser curado, porque isso aconteceu com a avó, aconteceu com a mãe, aconteceu com a tia, aconteceu com o primo, e eu estou falando, vai acontecer com ele também. E o poço da cura está lá entulhado, mas nós declaramos: o Senhor é por nós. Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e por aquilo que ele sofreu, eu sou completamente curado. E agora, você pode ser curado, acessar a cura.
acessar a paz. De repente você está querendo ter um projeto para sua família. Senhor, eu gostaria tanto de passar num concurso, de ter uma realidade financeira diferente. E eu quero profetizar renda familiar de 30 mil reais aqui para as famílias. Receba isso em nome de Jesus. Renda familiar, você e a sua esposa, 30 mil reais para a glória do Senhor. Isso é para a glória do Senhor, não é para a gente ostentar não. É para que o reino dele avance. Amém, gente? Aí a gente olha, e eu lembro muito disso quando eu fui. Gente, não sei se vocês sabem, eu e a Débora, a gente fez um concurso junto. E a Débora, ela não queria ir para a prova sozinha. Então ela falou, você vai comigo. Eu falei, meu amor, não vou. Tá doido? Ela falou, você se formou em história e você nunca deu aula de história. Você nunca foi para a sala de aula. Aí, faz o que tu quiser. Aí ela fez a inscrição. Aí chegou, eu todo domingo, sábado era assim, né, e tal. Fazendo a pregação, domingo orando, fazendo. Aí ela chegou, a prova é hoje. Eu, o quê? Que prova? Sério, gente. Sério. Que prova? Ela prova do concurso. Não falei que você ia comigo. Eu falei, não vou, amor, não vou, não estudei. Não tem condição disso aí não. Ela falou, você vai comigo, porque eu não quero ir sozinho. Aí eu falei, o Espírito Santo acabou de tocar no meu coração, meu amor. Entendeu? Falei, o Espírito Santo falou comigo, eu vou fazer essa prova. Rapaz, que coisa linda fazer prova no domingo à tarde. Sem estudar, com glória a Deus. Fui com ela foi colocando a aula no carro. E eu fui prestando atenção, né? Já que eu ia fazer a prova, né, gente? Aí fiquei prestando atenção, como é que é aquela matéria LDB, não sei. Que ela falou assim, eu lembro de uma questão que falava assim, quais são as regiões administrativas que tem escola que estão subordinadas ao GDF, um negócio assim. Aí falou Unai, falou Águas Lindas, sei lá, foi falando e eu fui prestando atenção. Aí quando eu cheguei na prova, caiu a questão, acabei de aprender, rapaz. Aí botei lá para Unai, não sei lá o que, acertei a questão, coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí eu cheguei fazendo a prova, fui lá e tal. Ela falou, eu só vou sair depois que eu conseguir levar o caderno. Aí eu falei, caramba, mano, vou ter que ficar aqui 4 horas esperando a minha esposa fazer a prova dela. Aí ela tá lá fazendo a prova. Aí eu fiz a prova, me colocaram na parede, no ar-condicionado, no silêncio da prova. Eu fiz a prova 1h30, gente. Que sono gostoso que eu tive. Eu encostei assim na parede e dormi, gente. Antes do culto, que coisa linda. Sabe, antes do culto, dormi ali. Eu acho que o povo estava assim, gente. Coitado. Chutou tudo. Só que o seguinte, eu falei, já que eu estou aqui, eu vou fazer a prova. E vou fazer a prova mesmo. Aí na hora da prova não gostei dessa palavra. Acho que isso aqui está errado. Que era CESP, né? Aí era certo ou errado, certo ou errado. Aí isso aqui está errado, eu botava errado. Aí na outra questão, essa aqui, a prova de história não. Essa aí eu fiz consciência. Consciente. Estudei para isso, é ou não é? Consciência. Né? Revolução Francesa, arrebentei. Revolução Russa. Guerra do Paraguai, muito bom, fiz top, sabia tudo. A prova lá específica lá foi Jesus na causa mesmo. Jesus abençoando. E dormi. E eu falei pro rapaz fiscal, gente, quando puder levar a prova, tu me fala aqui, tu me acorda que eu vou. Ele, beleza. Aí ele chegou, o senhor, já pode levar o caderno da prova. Aí eu peguei, beleza. Ainda fiquei esperando uns 10 minutos a Débora lá. Fui para a igreja, preguei, louvei, toquei, cantei, aquela coisa toda. E cara, que coisa maravilhosa, linda. Chegamos em casa, a Débora falou, já saiu o gabarito. Eu, que gabarito? Da prova que a gente... Aí eu falei, faz o seguinte, irmão, bota o meu primeiro, vai falando que eu vou ticando aqui. Aí ela, C, E, aí eu rindo.
E eu rindo. E ela olhando para mim, rapaz, ele deve ter ido muito mal mesmo. Deve ter ido muito mal, né? E eu rindo. Aí ela, por que você está rindo? O que aconteceu? E qual foi o teu resultado? Ela, amor, tu tá de palhaçada comigo, tá lembra? Tu tá de palhaçada comigo, tu tá me zoando. Porque eu achei que é o seguinte, ela pegou minha prova e ficou falando da minha prova. E eu acertei de 100, eu acertei 93 questões. Isso para a glória do Senhor. Eu fui o primeiro colocado daquele concurso. Eu fui o primeiro colocado. Vou explicar agora por quê. Eu fui o primeiro a ser chamado naquele concurso. E eu fui para a sala de aula para uma turma do EJA. Isso foi impactante na minha vida porque eu sabia por que eu tinha que estar naquela escola, porque eu tinha que ter sido o primeiro lugar para estar naquela escola, naquele momento ali. E os alunos chegavam para mim e falavam assim, careca, né, gente? Careca. Aí, professor, você tem maior cara de polícia aí. Aí o Jesus está amarrado e a galera tudo com aquela tornozeleira. Meu Pai, Jesus, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não tem medo. E eu fui dar aula no Semente, ali no centro de Taguatinga. A saída daquele colégio era assim, os professores combinavam, vamos sair todo mundo junto, parecia a largada da Fórmula 1, irmão. Quando o cara abria o portão, os professores, vum, 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 todo mundo saía, ninguém parava e tal, porque a parada era abençoada. Mas eu cheguei naquela sala de aula e eu falei assim, não importa como vocês chegaram aqui. Era uma sala que eu estava dando matérias de sexto ano. Eu ia falar quinta série, sexto ano. E tinha idosos, idosas, tinham pessoas que já a maioria realmente com a idade bem avançada, semi-analfabetos. E eu falando para eles, olha só, não importa a maneira que vocês chegaram aqui, o que importa é o que vocês vão construir daqui para o futuro. E eu quero falar para vocês vão ter um destino maravilhoso, porque não dá para falar abençoado, né, gente? Não dava para falar esse negócio, Deus projetou algo maravilhoso para você. A vontade era falar isso, não é? Aí uma aluna chegou para mim e falou assim, professor, você é pastor? Ah, meu Deus, e agora, Jesus, o que eu vou fazer? Fica caladinha, ó, segredo nosso. Eu sou, mas ó. E eu chegava na sala e perguntava assim, olha só, existem muitas histórias nesse lugar. E eu não sei como você chegou aqui de repente. Você foi mãe cedo, ou pai muito cedo, e teve que largar os estudos para trabalhar, aí uns 10 levantaram. Professor, essa é a minha história. E eu falei, de repente você estava no interior e tinha que ajudar a família a ir para a roça e a plantar e não tinha acesso à escola. E metade falou, professor, essa foi a minha história. E eu falei assim, de repente você estava numa família que não valorizava tanto o estudo, mesmo tendo acesso, os seus pais falavam, para que estudar? Para que isso? E outra galera falou, professor, essa é a minha história. E eu falei para eles, olha só, não importa aquilo que aconteceu desse segundo para trás, vocês podem sim construir um bom futuro. Porque tudo que o diabo quer, não falei isso para eles, falando para vocês agora. Tudo que o diabo quer é que você não acesse aquilo que Deus projetou para o teu futuro com os olhos baseados naquilo que aconteceu no teu passado. E eu quero declarar em nome de Jesus para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, o teu passado não vai ser perspectiva para aquilo que Deus vai construir no teu futuro. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Alegria já está disponível para você agora pelo Espírito.
Paz já está disponível agora para você pelo Espírito. Mansidão já está disponível para você agora pelo Espírito. Domínio próprio, paciência, longanimidade, benignidade, amor já estão disponíveis para você agora pelo Espírito. Basta você acessar. E eu quero declarar: o diabo nunca mais vai ganhar terreno na sua vida. Libertação está disponível nessa manhã agora. Você crê nisso? De uma vez por todas, a tua mente vai ser transformada, renovada, e Deus vai apagar absolutamente tudo da tua mente, e você vai viver um tempo novo em nome de Jesus. E o diabo, ele tenta falar: você nunca vai sair. Você já prometeu isso ano passado. Você já falou isso ano passado. E nós, gente, olha só uma coisa. Nós no começo do ano nós falamos: 2026 vai ser o melhor ano da nossa vida. É ou não é? Não falou? E nós vamos continuar falando. Nós vamos continuar falando. 2026 vai ser o melhor ano da nossa vida. O melhor ano da nossa história, o melhor ano das nossas famílias, o melhor ano dos nossos filhos, o melhor ano da nossa vida profissional, o melhor ano da nossa igreja. Porque isso nós falamos não é olhando para as circunstâncias, nós falamos isso olhando e vivendo pela fé. E é uma declaração. E o inimigo fala: você falou isso em 2025. Aí sabe o que você vai falar para o inimigo? Inimigo, eu falei, vou dar um exemplo de 5 anos atrás, né? Falei em 21, falei em 22, falei em 23, falei em 24, falei em 25, estou falando em 2026 e quero falar mais. Vou continuar falando em 2027, em 2028, em 2029. Tudo que Deus projetou para mim, eu vou viver. E está na hora da igreja despertar. Está na hora da gente despertar. Está na hora da gente não se conformar com aquilo que o inimigo está querendo plantar nas nossas mentes. Ele quer entulhar os teus poços. Ele quer que você continue na escassez. Ele quer que você continue com os problemas familiares. Ele quer que o teu casamento continue com problemas. Ele quer que a tua saúde vá de mal a pior. Mas o Espírito Santo está falando: o inimigo está sendo derrotado nessa manhã. E a tua família vai ser abençoada. O teu casamento será abençoado. 2 adolescentes eu vou profetizar sobre a tua vida. Brincando, beliscando, com bom humor. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua família. Deus tem o melhor para a tua vida profissional. Amém? Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida profissional nessa manhã. Deus é aquele que estabelece. Sai amanhã não reclamando do teu emprego, independente do que ele for. Não importa, lembra que eu falei? Não importa o lugar. O que importa é a presença de Deus na tua vida. E se de repente você estava insatisfeito, desmotivado por alguma coisa que estava acontecendo, eu quero profetizar sobre a tua vida. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Diante de todas as coisas, você é mais que vencedor. Você estará por cima e não por baixo. Deus vai mudar situações, vai mudar caminhos. Deus pode até te transferir para um lugar melhor. Você de repente nem entende, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Ele vai abrir portas que você nem imagina. De repente você está sendo perseguido no teu trabalho. Deus, Ele vai na tua frente. Deus, Ele vai na tua frente. Creia nisso em nome de Jesus. Você crê? Levante sua mão e declare: eu creio. Agora feche a sua mão e declare: eu não abro mão do que Deus me deu. E eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Tudo que o diabo quer destruir a tua família, cara. Isso Jesus falou.
Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E é isso que eu quero falar sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. O diabo quer mudar a mente. Ele quer colocar palavras, entulhos. Ele quer colocar rochas, pedras. Ah, mas a coisa não vai mudar. Ah, mas isso não vai mudar. Eu quero declarar em nome de Jesus: vai mudar sim. Vai mudar sim. Vai mudar sim. Ah, mas eu já estou convivendo com isso. Deus vai mudar. E nós temos que ter uma autoridade espiritual para entender e declarar aquilo que a Bíblia diz que nós devemos falar. Nós não podemos simplesmente nos conformarmos com a situação e dar lugar ao diabo para que esses pensamentos, para que essas setas venham sobre a nossa mente, para que a gente tenha uma visão deturpada daquilo que Deus nos deu. Saiba de uma coisa: quem fez o teu casamento foi o Senhor, não foi nenhum pastor, não foi nenhum padre. A palavra fala: eu é que sou a testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. E um conselho simples: é muito mais fácil pedir ao Senhor para restaurar. É muito mais fácil, vá por mim, irmão, do que encarar todo o efeito de uma separação. E é isso que o diabo está querendo que você viva. Mas Deus, Ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. Deus transforma homens. Eu creio nisso. Deus transforma mulheres. Eu creio nisso. E Deus transforma realidades conjugais. E o diabo está sendo exposto nessa manhã. E eu quero declarar e profetizar que nós não vamos ter divórcio nessa casa. O Espírito Santo vai te fortalecer. O Espírito Santo vai te levantar como oração, como homem de oração, uma mulher de oração. Ah, Senhor, mas eu nunca orei, agora vai orar. Pelo poder do Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus: o diabo está sendo envergonhado nas famílias nessa manhã. E tudo que ele projetou para a tua vida, toda aquela alegria e esperança do dia do teu casamento, lembra? Vindo de branco, eita, e teu coração, é? E tu olhando, sorrindo, um chorando. Se aceita, aceito de todo o meu coração. É a mulher da minha vida, eu nunca vou abrir mão dela. E aí você aceita, é o homem. Esse homem, se eu me papeço, eu quero viver com ele a minha vida toda. Eu quero declarar que essa alegria, esse amor, essa esperança no futuro está sendo renovada na tua vida e no teu coração nessa manhã. Ah, Senhor, me ajuda. Quantos querem a ajuda do Espírito Santo aqui? É para isso que ele veio. É para isso, simplesmente. A palavra, Jesus falou assim: fiquem tranquilos, vocês estão preocupados. Como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Senhor, como é que vai acontecer esse negócio? Às vezes a gente fica perguntando demais. Como é que vai acontecer? Vai ser da noite para o dia. Essa mulher vai ser transformada. Esse homem vai virar um homem de Deus. Como é que vai ser essa parada, Senhor? Meu irmão, continua crendo. Continua crendo. Continua profetizando. Amém, gente? Continua profetizando. Continua falando. Continua declarando. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E eu tenho certeza que nessa manhã a palavra de Deus está caindo no teu coração como uma bomba espiritual e está transformando o teu destino, transformando completamente o teu destino. Ah, Senhor, como é que vai ser? Creia. Lembra de Marta? Senhor, como é que vai ser? Se você estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Já não tem mais jeito.
acabou, a morte chegou na minha casa, meu irmão já está morrendo, já está lá 4 dias, não tem mais jeito. Aí Jesus fala: se creres, verás a glória de Deus. Não tem mais jeito, meu filho, meu marido, a minha esposa. Jesus está falando para você: se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos? Eu quero declarar: você vai ver. Continue crendo. Olha só que coisa interessante, eu não tinha nem pensado nisso. Aí diante do problema, o que tinha na frente do túmulo? Não está nem no meu esboço. Uma pedra. Da mesma forma que os inimigos quiseram entulhar e colocar em pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, bloqueando. E Jesus falou a todo mundo: Senhor, não mexe nisso não. O cheiro já está mal, já está ruim, porque há morte lá dentro. Aí Jesus está falando: tira a pedra, porque onde você vê morte, eu vejo vida. Onde você vê morte, eu vejo ressurreição. Onde você acha que não vai acontecer mais nada, eu vejo esperança. E é isso que Deus está falando para a gente. Vamos tirar as pedras daquilo que estão bloqueando a gente de desfrutar a vida que Ele planejou para a gente. Deus tem o melhor para a tua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.